Uma economia livre de cédulas e moedas. O dinheiro em papel e moedas tem uma longa história, mas sua importância diminuiu drasticamente desde que os computadores surgiram e evoluíram. Hoje, por exemplo, você pode usar o seu smartphone para fazer uma compra em uma máquina. Outra razão pela qual as cédulas tendem a desaparecer é seu custo de produção, que podem chegar a milhões de reais por ano em um país do tamanho do Brasil. Além disso, criminosos e sonegadores de impostos desfrutam do anonimato graças às cédulas. Então, em 2050 haverá uma sociedade sem dinheiro? Nós palpitamos que sim, mas há uma série de obstáculos a serem superados. Existem preocupações com a privacidade, pois tudo o que você gasta seria rastreado. Pico de população. A população humana mundial tem aumentado nos últimos 15 mil anos e aumentou 10 vezes nos últimos 300. Hoje, são 7,7 bilhões de pessoas no planeta. Poderíamos atingir o pico de população nas próximas décadas e começar a ir na outra direção? Alguns estudos dizem que sim. Uma pesquisa realizada por demógrafos espanhóis sugere que poderemos ver um número decrescente de pessoas até 2050. Primeira pessoa a atingir os 150 anos e outros feitos. Foi arbitrário, mas o marco de 7 bilhões chamou a atenção das pessoas. A verdade é que todo mundo gosta de recordes. O especialista em envelhecimento britânico Aubrey de Grey acha que a primeira pessoa a completar 150 anos provavelmente já nasceu. Pode ser você. Se for o caso, parabéns antecipadamente. Você terá tempo de sobra para ver a humanidade ultrapassar outras marcas. A computação alcançará um grande feito com o advento dos supercomputadores exaflop, no lugar dos petaflops de hoje. Entretanto, talvez nunca chegaremos ao próximo prefixo da unidade, o zetaflop. Pelo menos, não com chips de silício. O fim dos processadores de silício. Muitos de vocês estão familiarizados com a Lei de Moore, uma observação que reflete a melhoria exponencial da computação nas últimas décadas. Originalmente, a tal lei dizia que o poder de processamento dos computadores dobraria a cada 18 meses. No entanto, estamos atingindo os limites do que podemos fazer com a computação baseada no silício. Embora o elemento químico provavelmente continue sendo bem aproveitado nos próximos anos, a computação de ponta passará por uma grande mudança tecnológica. Os nanotubos de carbono são menores, mais leves e mais rápidos que o silício e, portanto, podem permitir que o poder da computação continue aumentando. A computação quântica, um avanço ainda maior, se aproxima cada vez mais e pode definir a vanguarda da tecnologia de computação até 2050. A revolução da impressora em 4D. A impressão 3D já é bastante surpreendente por si só. Ela é capaz de construir casas e até mesmo órgãos humanos, embora isso ainda esteja em fase de testes. Mas em 2050, a inovação deve ser a impressão em 4D, que envolve objetos que se montam sozinhos. Por um lado, isso significa que você não precisará decifrar as instruções de montagem de móveis, pois eles se montarão sozinhos. Materiais programáveis, ou seja, materiais que mudam de forma ou comportamento com base em condições como temperatura, também podem melhorar a impressão em 3D. Você imprime um objeto e, em seguida, partes dele se remodelam para permitir uma criação mais complexa. Móveis, edifícios e veículos que podem se montar sozinhos seriam particularmente úteis na exploração espacial. Os engenheiros já estão trabalhando em naves espaciais que se montam em órbita para criar os enormes arranjos solares necessários para obter energia.
Em 2050, essas naves poderão pousar em Marte, obter energia do planeta e se replicar para explorarem de forma autônoma outros planetas, fazendo isso de forma exponencial à medida que vão pousando em novos lugares. Uma nova maneira de combater bactérias. Novos avanços médicos estão se tornando cada vez mais necessários, à medida que vemos nossos métodos atuais começarem a falhar. Os antibióticos que provavelmente já salvaram você ou alguém que você conhece da morte não permanecerão úteis por muito mais tempo. As bactérias estão ficando resistentes e precisamos de uma nova ferramenta para combatê-las. Uma possibilidade é combater infecções bacterianas com infecções virais. Os vírus que atacam bactérias são conhecidos como bacteriófagos e fazem com que seus hospedeiros literalmente desmoronem. Outro método possível é introduzir produtos químicos que ligam anticorpos existentes com agentes infecciosos, auxiliando a resposta imune do organismo. A DARPA, famosa por estar na vanguarda da tecnologia militar, está investindo em nanotecnologia. A agência norte-americana quer desenvolver uma nanopartícula que possa atingir bactérias com substâncias químicas alteradas de genes reprogramáveis. Dessa forma, assim que as bactérias evoluem, a tecnologia pode ser ajustada em pouco tempo para contornar a resistência. O apocalipse mamífero. 1/4 das 4.000 espécies de mamíferos do mundo estão ameaçados de extinção nos próximos 30 anos. Muitos cientistas preveem que poderíamos viver em um mundo sem elefantes, rinocerontes e leões em 2050. Em algumas gerações, metade dos animais nos livros de nossas crianças de hoje não existiria mais. Na verdade, alguns cientistas sugerem que estamos vivendo um período de extinção em massa, como a que matou os dinossauros. Essa extinção do Holoceno seria a 6ª extinção em massa na história da Terra. E sim, é em grande parte devido aos seres humanos. O último carro a gasolina. Embora pareça uma batalha do futuro, a guerra entre carros elétricos e aqueles com motores de combustão tem uma longa história. Até 1900, os carros elétricos eram os protagonistas, menos fedorentos, silenciosos e mais fáceis de operar do que seus primos movidos a combustíveis fósseis. Na época não havia baterias como as de hoje, que permitiam grandes autonomias, o que definiu os carros a combustão como padrão até os dias atuais. Estamos presos ao fato de que o petróleo é finito e pode acabar em breve. Precisamos de um método mais renovável, ou pelo menos mais duradouro, para alimentar nossos veículos. Até 2050, os últimos carros a gasolina serão produzidos nos Estados Unidos e Europa. O fim do telefone fixo. Que tipo de telefone você possui? Há 25 anos, essa pergunta não tinha muitas respostas, além de com botões rotativos. O número de telefones fixos domésticos nos Estados Unidos está caindo a uma taxa de 700 mil por mês e caiu de 139 para 75 milhões entre 2000 e 2008. Em 2050, todos os países desenvolvidos já deverão ter abandonado essa tecnologia. Cidades em domos. Se as previsões estiverem certas, 2050 será um ano muito mais quente do que 2019. Até lá, os países deverão ter que desenvolver tecnologias para contornar problemas, e uma das soluções são cidades protegidas por redomas. Esses domos transparentes protegeriam os habitantes de raios ultravioleta, tempestades de areia, além de possuir um ar comprimido e pressurizado, criando um habitat que poderia ser controlado para regular a qualidade e a temperatura do ar, permitindo o cultivo de alimentos até mesmo em regiões hoje desérticas. Versões ainda melhores dessas estruturas poderiam eventualmente ser feitas em Marte,
permitindo que os primeiros humanos se estabeleçam no planeta vermelho. E você, concorda com alguma dessas nossas previsões? Conte nos comentários o que acha. Até a próxima!